Abra sua Bíblia aí, querido, comigo. Efésios no capítulo 5, versículo 8. Diz assim: no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas em todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho, fale com o Senhor no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, nos rendemos aos teus pés mais uma vez neste culto, ó Pai. Reconhecemos a nossa pequenez, o quanto nós somos necessitados de Ti. Tudo que fazemos aqui, fazemos para a Tua glória. O Teu nome seja exaltado, a Tua palavra seja levantada. Ó Senhor, que o Senhor possa olhar para cada um de nós nessa noite e corresponder à necessidade de cada um de nós, no espírito e no corpo, ó Pai, promovendo a Tua vontade em nossa vida, casa e família. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Efésios no capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando de algo muito importante para a nossa compreensão, no que diz respeito à nossa vida cotidiana, a vida espiritual, o nosso caminhar sobre a terra, os nossos dias, os dias que vivemos, o tempo que vivemos, o cronos que passamos aqui, as circunstâncias que passamos aqui. Salmo 119, o verso 105, que nós cantamos aqui nessa noite: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se eu tenho a palavra de Deus como essa lâmpada que ilumina os meus passos, os meus pés, consequentemente também é o farol que vai iluminar o meu caminho. Não vou andar trevas, não vou tropeçar nessa vida, não vou cair diante de circunstâncias que o inimigo possa colocar na minha frente. Não estarei com nuvens de sombras diante dos meus olhos, porque a luz de Deus está comigo, e por onde estou passando, estou sendo iluminado pelo Espírito de Deus, porque estou em comunhão com Deus e com a palavra de Deus. Não vai haver lugar de escuridão e trevas na minha vida, na minha casa, na minha alma, no meu espírito. Não vai haver liberdade e possibilidade para que o príncipe das trevas tenha ocasião contra a minha vida, porque eu e você estamos vivendo na luz da palavra de Deus, caminhando pelo Espírito da luz da graça de Jesus. Amém? Por isso ele diz: lâmpada para os meus pés. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Os meus pés não estão em trevas, eu sei onde eu estou pisando. Eu tenho segurança ao pisar ou caminhar, como o Salmo de 40, do Salmo de Davi. Davi disse que em um tempo ele estava em meio a um lamaçal, um charco de lodo, mas um dia o Senhor o respondeu e o colocou sobre uma rocha. Ele disse: o Senhor colocou sobre os meus pés, sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Olha que segurança, querido. O homem por muito tempo viveu em um lamaçal de pecado, em insegurança, vivendo debaixo de crise, na areia movediça dessa vida. Jesus o tirou daquele ambiente instável, frágil, daquele ambiente de insegurança, e colocou ele sobre uma rocha. Ele disse: ele firmou os meus passos e colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus.
Então eu sempre lembro disso. Agora Jesus, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e que esse mundo é um mundo tenebroso. Se você ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, a Bíblia vai dizer no versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais, deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas. Esse mundo não é um lugar de diversão como muitos pensam. Esse mundo é um lugar de trevas densas. Mesmo quando está de dia, as trevas estão nesse mundo. Mas se eu e você estamos diante da palavra de Deus, temos o Espírito de Deus, estamos andando com Jesus, as trevas não terão ocasião em nossa vida. As trevas não dominarão sobre a nossa casa, porque a luz de Deus está conosco. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, ele faz, irmão, no capítulo 4, se você ler Efésios capítulo 4, ele vai falar da unidade da fé, ele vai falar da santidade cristã oposta aos costumes desse mundo, dos gentios. Quando ele entra no capítulo 5, ele vai falar sobre o propósito de sermos imitadores de Deus como filhos amados. E lá no capítulo 5, ainda no versículo 8 que nós vemos, ele fala: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E foi lido aqui Mateus capítulo 5, Jesus falando, palavras do próprio Jesus dizendo, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, se não me engano, ou do versículo 8, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque Jesus acendeu dentro de mim e de você uma luz que ninguém pode apagar, irmão. Ninguém pode apagar. Circunstâncias não podem apagar. O diabo não pode apagar. Homem não pode apagar. Porque a luz que foi colocada dentro de mim e você foi o próprio Deus que colocou, o seu Santo Espírito que habita em nós. Aleluia. Por isso começa a iluminar por dentro, irmão, e ilumina por fora. Primeiro ilumina por dentro, porque muitas vezes há trevas interiores. Por isso que Deus deu uma luz por dentro. A luz de Deus não está do lado de fora, está do lado de dentro. E quando você olha para o rosto do crente, você vê um rosto iluminado. Por quê? Porque por dentro tem luz. Por dentro está iluminado pela presença do Espírito Santo. E Paulo diz assim: outro tempo você era treva, mas agora você é a luz do Senhor. Então ande como filho da luz. E aí tem uma forma de andar como filho da luz. Nós estamos andando imitando Jesus, e tem um jeito de andar como filho da luz. Ele vai dizer: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. O Filho de Deus que está na luz, ele anda diante da bondade, da justiça e da verdade. Ele cultiva esses princípios na sua vida, aprovando o que é agradável ao Senhor, aprovando o que é bom diante de Deus. O que é ruim, irmão, o que faz parte de trevas, não deve estar na minha vida e na sua vida. Preste atenção, irmão. Todo ambiente de trevas, o diabo lá está. Todo ambiente, seja na sua vida, ao redor da sua vida ou na sua vida, é abertura para que o maligno possa agir. Mas se eu e você colocamos a nossa vida nesse lugar, iluminados por Deus, não há possibilidades. Por acaso, porventura, as trevas são mais fortes do que a luz? Irmão, se nós apagarmos essas luzes aqui, as trevas naturais tomam conta do ambiente. Por isso, a Bíblia diz que eu e você não podemos apagar a luz que há em nós e permitir que essa luz seja apagada. Talvez você entrou aqui nessa noite e disse assim: ah, pastor, mas eu estou passando por tanta coisa, eu estou passando por uma enfermidade na minha vida que não se acaba nunca, e talvez por conta disso você tenha murmurado e reclamado, porque você não vê solução, não vê uma saída, e você reclama. E a cada dia você permite que um pouquinho das trevas tome esse lugar no seu coração. E aí, como que eu posso identificar trevas nesse lugar, pastor? Sim, trevas como, por exemplo, dúvida. Trevas, por exemplo, como murmuração.
Trevas, por exemplo, como dúvida que Deus pode fazer, que Deus pode curar, e Ele pode fazer o impossível ainda nessa noite aqui, diante de você. Aleluia. Agora, nosso posicionamento diante do Senhor, diante da palavra de Deus, não pode mudar. As circunstâncias, irmão, deixa eu falar para você, vêm e vão, elas vêm e vão, mas o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, o Espírito Santo não muda, Deus não muda. Aquilo que Deus falou a meu e a seu respeito vai acontecer, aquilo que está na palavra de Deus que eu e você vivemos vai acontecer. Nada pode mudar isso, nada pode mudar. Por isso eu e você temos que aprovar aquilo que é agradável diante do Senhor. O que não é agradável nós rejeitamos, lançamos fora. Ele diz no versículo 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por que tem gente que dá um passo para frente e 3 passos para trás? Porque comunica com as obras infrutuosas das trevas. Obras das trevas, irmão, você pode entender como muitas coisas que falam da prática da nossa vida. Nós temos que condenar coisas que fazem parte das trevas. Não é muito difícil identificar o que é das trevas, irmão. Você sabia que a luz tudo denuncia? Tudo denuncia. Se o ambiente está escuro e você acende a luz, tudo vai ser denunciado pela luz. Lembra daquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa? Quando ela acendeu a luz, varreu a casa, ela encontrou. Porque a luz tudo denuncia, tudo demonstra. Por isso ele diz: nós não podemos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O Salmo 51, salmo de arrependimento de Davi. Depois de muita crise, depois de muita luta, depois de muitos momentos difíceis de trevas, o homem que estava na presença de Deus, tinha o Espírito Santo, comunicava com Deus, Deus comunicava com ele. Um dia ele faz muitas coisas relacionadas às trevas, o Espírito Santo se retira. O Espírito Santo não fica no ambiente de trevas, irmão, no coração do homem. E Davi sentiu que a presença saiu, sentiu que a sua oração sumiu, sentiu que a comunhão com Deus entrou em decadência, sentiu que não tinha mais a presença de Deus, não viu mais a luz de Deus na sua vida, entrou em decadência. E por um tempo da sua vida ele ficava se enganando, achando que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Irmão, você sabe que tem gente que age assim? Sabe que não está bem, sabe que não está legal, sabe que tem que resolver, mas continua fingindo que está bem. Davi estava no trono, reinando, julgando, cheio de razão, sabia que não estava bem, mas estava fingindo que estava. Aí Deus toca lá no profeta Natã e manda Natã ir na corte real. Quando Natã, o profeta Natã, homem de Deus, entra para falar com o rei Davi, Natã aponta o dedo diante de Davi e denuncia o erro dele. Davi cai aos pés de Deus naquele dia, reconhecendo o seu pecado. E aí nós conhecemos o Salmo 32, Salmo 51 do seu arrependimento. Ele vai clamar por Deus e pela misericórdia do Senhor, porque ele estava nas trevas densas na sua alma, e ele necessitava urgentemente da presença do Espírito Santo. O reconhecimento, não o fingimento, mas o reconhecimento de alguém que estava nas trevas, que precisava urgentemente voltar para a luz. O apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui para mim e para você nessa noite, nessa carta aos Efésios. Nós não podemos comunicar com as obras infrutuosas. Ele disse: porque o que eles fazem até em oculto, dizê-lo, é torpe. Tem coisas, irmão, que até eu falar na minha boca, você declarar na sua boca diante de Deus, é pecado, é torpe. Nós não podemos dizer. Ele segue dizendo: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes. E aqui está a chave daquilo que o Senhor quer falar comigo, com você. Pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz, primeiro, desperta. Deus está dizendo nessa noite, para mim e para você: desperta. Do que é que eu e você precisamos nos
despertar nessa noite, um despertar na nossa consciência nessa noite. Como eu disse, Davi estava lá no trono, tudo bem, até que Deus chega nele, irmão, e mostra a verdade da vida dele. Ele é despertado repentinamente, ele é despertado pela palavra de Deus, e eu e você estamos aqui sendo despertados pela palavra de Deus. Davi foi despertado repentinamente pela palavra de Deus. Ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mas espera aí, quem é que está dormindo aqui? Está todo mundo acordado. Levanta-te dentre os mortos? Que mortos são esses? Desperta você que dorme, levanta-te dentre os mortos espirituais. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Estão de pé, estão vivendo, estão respirando, estão andando, estão caminhando, estão sorrindo, estão brincando, mas estão mortas espiritualmente. Por isso ele diz: ó, você desperta, você que está aí morto espiritualmente diante dos outros mortos, porque Cristo quer esclarecer você. Por que muitas vezes não somos esclarecidos, irmão? Por que muitas vezes não somos iluminados? Por que muitas vezes não somos revelados e não temos a compreensão da revelação da palavra ou de Cristo? Porque estamos no mesmo lugar que estão os mortos espirituais, porque estamos no mesmo lugar da dormência espiritual. Precisamos ser despertados desse lugar para ser iluminados, esclarecidos por Deus, das verdades que Deus tem para mim e para a sua vida. Qual é o lugar que nós estamos nessa noite? Deixa eu fazer uma pergunta para você séria. O que é preciso acontecer para você ser despertado? Eu e você já estamos diante da palavra. A palavra está sendo ministrada, irmão, pregada. Os cantos espirituais, a palavra de Deus, os testemunhos, tudo isso fala de um despertamento. Você está aqui na igreja, na casa de Deus, tudo isso já fala de um despertamento. Mas não é só despertar. Não adianta eu falar assim: eu vou despertar, eu vou acordar e ficar sentado na cama, ou ficar do mesmo jeito. Desperta, mas não tem atitude, não tem iniciativa, não muda nada. Despertou, mas continua do mesmo jeito. Tem gente que é assim: eu despertei para a realidade, mas ficou do mesmo jeito, não saiu do lugar, não mudou nada, ficou do mesmo jeito, continua morto do mesmo jeito, continua parado no mesmo estado, do mesmo jeito. Deus está nos chamando para um tempo de novidade na sua luz. Eu quero que você olhe para dentro de você e olhe para a sua casa, para a sua vida ao redor. Há locais de trevas no seu coração, na sua casa? Há locais de trevas que você diz assim: isso aqui é um ambiente de trevas que eu cultivo na minha vida, a luz de Deus não entra aqui, eu não deixo o Espírito Santo tomar conta desse lugar. Na minha casa tem esse lugar que Deus não entrou ainda, a luz de Deus não teve oportunidade ainda. Isso está falando de um despertar. Talvez você já foi até despertado ou despertada, mas como eu disse, despertar é uma coisa, irmão. Se levantar e sair caminhando e ter atitude e fazer o que precisa fazer é uma outra coisa. Não foi o que ele disse aí: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Despertar é um processo, se levantar é outro processo, e sair dentre os mortos é outro processo ainda. Entre os mortos espirituais, entre aqueles que estão vivendo nas trevas, não na luz. E ele diz: Cristo te esclarecerá. Você percebe que ser esclarecido por Jesus, iluminado por Jesus, vem no final? Primeiro eu preciso despertar, eu preciso me levantar, eu preciso ir diante do Senhor, para que eu seja iluminado, esclarecido das verdades do reino de Deus. Ele segue dizendo: porquanto vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E há vários momentos na Bíblia, Paulo, o próprio Jesus, dizendo que os dias são maus. Os dias são maus, todos os dias são maus. Eles só se tornam bênção e bons porque eu e você estamos com Deus, irmão.
porque eu e você estamos com Jesus, somos iluminados. Fora isso, os dias são maus nessa terra. Por isso ele fala: vede prudentemente como você anda, não como louco, como necio, como alguém que não tem entendimento, mas com sabedoria na presença de Deus, com sabedoria diante do amor de Deus, remindo o tempo. E aí a palavra remindo o tempo é aproveitando da melhor forma o tempo que você tem para servir e andar com Deus, aproveitando o melhor tempo que você tem para viver no propósito de Deus, você com a sua casa, família e igreja, aproveitar o tempo da melhor forma no propósito de Deus. Às vezes, irmão, a gente desperdiça tempo com tantas coisas. Na realidade tem gente que não tem tempo para desperdiçar, mas tem gente que tem tempo e desperdiça. Talvez gasta horas numa rede social, poderia estar lendo a palavra de Deus. Talvez gasta horas assistindo séries e mais outras coisas, e não tem tempo para a palavra de Deus. E aí nessa de gastar tempo com coisas infrutíferas, infrutuosas, trevas vão tomando conta, irmão. O maligno entra em todos os espaços de trevas que ele encontrar. Mas se a minha vida e a sua está iluminada na palavra e na presença de Deus, não vai haver ocasião e oportunidade para as trevas em nossas vidas. Ele diz que nós precisamos entender qual seja a vontade do Senhor. Se eu estou remindo o meu tempo, não sou insensato, estou remindo o meu tempo, eu sou prudente, eu vou entender a vontade de Deus. Irmão, você já viu que ele está vivendo um tempo que os crentes vão de igreja em igreja atrás de uma revelação, vão de igreja em igreja atrás de uma campanha, para entender a vontade de Deus. Não vai entender a vontade de Deus se não estiver na luz, em comunhão com a palavra de Deus, vivendo a vontade de Jesus, ser esclarecido por Ele, não vai entender. Não adianta correr para cá, para lá, receber uma revelação ali, que eu digo muitos momentos que são revelamentos, não são revelação. Você já tem a revelação de Gênesis, Apocalipse na sua mão, que é a palavra de Deus. Quer ser iluminado? Quer ter o seu rosto brilhando? Você tem uma palavra que faz isso. Amém? E se Deus quiser revelar algo para você, Ele revela, irmão. Ele pode usar qualquer um de nós aqui para revelar. Por isso ele diz: não sejais insensatos, entendei qual seja a vontade do Senhor. Como é que eu vou entender a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele está falando do culto. E é diante do culto, dessa expressão de entrega, que eu entendo a vontade de Deus. Por que eu entendo a vontade de Deus, pastor? Como que eu entendo? Porque eu chego diante da palavra de Deus, cultuando a Deus, sendo um sacrifício diante de Deus, me entregando diante de Deus, que esse é o culto do entendimento racional. E aí eu entrego a minha vida diante de Deus, e a Bíblia diz que eu sou renovado na minha mente. A minha mente é renovada pelas coisas do alto, de Deus. Não é por coisas da terra, irmão. É pelas coisas do alto, a minha mente é renovada. E quando eu sou renovado, há uma transformação no meu interior. A Bíblia fala que essa renovação é uma metanoia, é uma metamorfose. É quando você vê a largatinha no chão andando lá, e de repente ela sobe no galho, num tronco de uma árvore, ela fica ali, e depois ela está num casulo, e sai uma borboleta. São dois seres distintos, uma largatinha, asquerosinha, e depois uma borboleta linda voando. Essa é a transformação de mente que a Bíblia diz. É ser renovado no seu interior, para que você possa entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A realidade, ele diz assim, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus, irmão, é só para quem quer. Experimentar a vontade de Deus só experimenta quem é renovado. Se não há renovação, você vai continuar na murmuração. Se não há renovação, você vai continuar capengando. Se não há renovação, você vai continuar comunicando com os mortos espirituais. Se não há renovação, você vai continuar sem entender aquilo que Deus tem com você. Por isso que ele está dizendo, e é no culto, irmão. É no culto, é de culto em culto, de glória em glória. É de oração em oração, é de reunião aqui juntos diante de Jesus. É no culto. Paulo não fala aqui no último versículo aqui?
falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse ambiente que eu sou transformado, é nesse ambiente que eu e você somos mudados, é nesse ambiente que eu passo a compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, amém? Deus é bom. O que Deus tem para você e para mim são coisas boas, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso que Deus diz a meu e a seu respeito. Tudo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida é bom, irmão, mas precisa de um despertamento. O mesmo texto ainda de Efésios 5,18, ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí Paulo fala de uma outra situação. Ele fala: não vos embriagueis com o vinho da contenda. Ele usa aqui a questão do vinho. O vinho que implica em muitas coisas, não só na questão de beber, mas que implica em muitas coisas. Uma pessoa embriagada, ela não consegue discernir nem o seu primeiro passo a seguir. Uma pessoa embriagada no vinho da contenda não consegue ter discernimento. Isso que entristece a Deus e muitas vezes traz ira ao coração do Senhor, porque uma pessoa embriagada faz loucuras. É isso que Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, da contenda dos problemas, não na vida da carne, não na vida de trevas, mas ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aqui diante dessa palavra nessa noite, eu e você estamos sendo cheios do Espírito, amém? Estamos sendo cheios do Espírito Santo ao ouvir a palavra de Deus, irmão. Eu penso assim, irmão, pode ser uma bobeira, mas eu penso assim: eu e você temos o Espírito Santo. Ele é uma chama dentro de nós, um fogo, a presença de Deus. E aí quando eu e você viemos aqui diante da palavra, quando estamos falando dele, falando da palavra dele, esse fogo vai aumentando, irmão. Ele vai aumentando, ele vai aumentando. À medida que eu e você falamos mais dele, à medida que eu e você entramos mais nele, à medida que eu e você adoramos mais a pessoa dele, mais o fogo dele vai aumentando em nossa vida. Por isso que ele está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. É dele que nós temos que nos encher, é da presença dele que nós temos que nos encher. Por isso, se há espaço vazio aí na sua alma, então há espaço para que ele possa ocupar nessa noite. Se há espaço vazio na sua casa, há espaço que ele pode ocupar nessa noite. E eu e você devemos nos encher da presença dele. O verbo está no imperativo: enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito. Esse é o nosso propósito, irmão. Quem tem que fazer isso? Deus? Não, eu e você. Eu e você. Por isso, se você olhar para você e perceber que você está muito em trevas, está muito apagado, está muito debilitado espiritualmente, está muito longe da fonte, está sentindo como Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmão, você precisa urgentemente se encher do Espírito Santo nessa noite. Urgentemente encher-se do Espírito Santo. Ele dá a dica aqui, ó, falando entre vós com salmos. Estamos falando nessa noite, falando do salmo, da palavra de Deus. Hinos, já adoramos o Senhor. Cânticos espirituais que estamos fazendo aqui nessa noite é espiritual. Isso é se encher do Espírito Santo. Estamos nos enchendo dele, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é buscar o Senhor com intensidade, é ser um sacrifício vivo na presença de Deus, dando graças, sempre dando graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. É o que ele está dizendo. Eu não tenho, irmão, e você não tem tempo. Nós não podemos perder tempo. Se tratando das coisas de Deus, nós não podemos perder tempo. Deus sempre vai estar pronto para te responder, sempre vai estar pronto para se mover sobre a sua vida, sempre vai estar pronto para fazer a obra em mim e em sua vida. Amém? Que lugar que nós estamos nessa noite? Aonde que nós estamos nessa noite? O que estamos fazendo nessa noite? Será que nós despertamos nessa noite? Lembre-se das virgens.
Lembre-se das virgens. Lembra quando o noivo chegou? A Bíblia diz que havia as virgens loucas e as virgens prudentes. E aí, todas eram virgens, eram igreja, todas. Só que parte das virgens, elas carregavam azeite consigo. 5 virgens tinham o azeite consigo. Tinha o Espírito Santo e tinha azeite reserva. O que é um azeite reserva? É o que nós estamos falando aqui. Enchei-vos do Espírito, oração, comunhão com os irmãos, buscando, adorando, servindo, hinos, cânticos espirituais, buscando a Deus, em comunhão sempre, esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar? Hoje quase mais ninguém se fala, quase mais não fala que Jesus vai voltar, mas eu quero falar, Jesus vai voltar e nós não sabemos nem o dia nem a hora, por isso temos que estar prontos. Aí 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. E aí ouve-se uma voz, o noivo. Só que quando o noivo chega, as virgens loucas, que são virgens, são igreja, mas não possuem azeite em reserva, as suas lâmpadas estavam apagando. Então elas vão às virgens prudentes e dizem assim: olha, dá um pouco do azeite de vocês, para nós podermos acender as nossas lâmpadas, porque elas vão se apagando. Aí as prudentes disseram: nós não podemos dar do nosso azeite, vão comprar aqueles que vendem. E quando elas saem para ir comprar para aqueles que vendem, deixa eu falar para você, irmão, tem muitos aí vendendo azeite, e tem muitos ainda indo comprar. Quando elas saem para ir comprar, o noivo chega. Quando o noivo chega, as prudentes entram. Elas entram porque elas têm azeite, elas têm a presença, elas têm o Espírito Santo, elas têm oração, elas têm cânticos, elas têm comunhão, elas têm vida, elas são igreja. E aí as loucas chegam desesperadas e diante da porta, mas a porta está fechada. Senhor, abre-nos. O Senhor olha para elas e diz assim: eu não conheço vocês. Quem são vocês? Irmão, esse dia vai chegar para muita gente. Por isso que a advertência na palavra de Deus é para um despertamento contínuo. Todo dia eu e vocês temos que estar despertados diante da presença da palavra de Deus. Nós não podemos dormir espiritualmente. Amém? Nós não podemos dormir espiritualmente. Jesus está às portas. Eu e você precisamos estar acordados. A hora que Ele voltar, eu preciso estar com o meu candeeiro aceso na presença dEle, estar cheio da presença dEle, me levantar, ser iluminado, esclarecido pelo Senhor. As trevas não podem habitar em nossa vida. Amém? Se você identificou algum lugar de trevas nessa noite, eu quero que nessa noite você abra o seu coração e permita que Jesus entre nesse lugar e tire e clareie todo esse ambiente de trevas que possa estar na sua vida. Paulo e Silas estavam presos, depois de apanhar, presos injustamente. Tinham apanhado, lembra? Estavam perto da meia-noite, adorando, celebrando, cantando louvores a Deus. A Bíblia diz: por causa daqueles cânticos espirituais. Pode ser que você esteja preso por circunstâncias, preso por situações, preso ou presa por dúvidas, por situações de trevas, e você justifique ou queira justificar a sua incredulidade, a sua dificuldade por causa disso. Paulo e Silas estavam com as suas 2 mãos no tronco, irmão, presas, os 2 pés também. Imagina a pessoa sentada, os 2 pés retos no tronco e as 2 mãos no tronco, pé e mão preso, numa posição desagradável, preso. Além de estar dentro de um calabouço, de uma cadeia, ainda estava preso com os pés e mãos, como se fossem assassinos de alta periculosidade, só porque falaram do amor de Deus. Aí, perto da meia-noite, estavam murmurando um para outro: aí Silas, olha a furada que você me meteu, por que você foi falar de Jesus? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, irmão, perto da meia-noite eles estavam adorando, celebrando, buscando o Senhor, se enchendo do Espírito, em um calabouço fétido, escuro, com uma lamparina apenas, eles estavam adorando e celebrando ao eterno Deus. A Bíblia diz que de repente um terremoto tomou aquele lugar, irmão, e todas as cadeias foram
soltas daqueles que estavam presos. As cadeias de Paulo e Silas se romperam por causa do terremoto que Deus mandou. As portas das prisões se abriram. E aquele ambiente escuro. E aí quando o guarda que ficou sabendo que as cadeias estavam soltas, ficou desesperado. E aí ele foi lá achando que os presos tinham fugido, porque se o carcereiro permitisse um preso fugir, ele era morto por Roma. Mas quando ele percebe que está todo mundo ali, Paulo fala: calma, nós estamos aqui, pode ficar tranquilo. Aí o carcereiro pediu luz, a Bíblia diz. Pediu luz, pediu uma lanterna, que naquela época era uma tocha para acender e iluminar o lugar. E foi naquele momento que Paulo falou com ele. E Deus usou o apóstolo Paulo para dizer para ele, quando ele perguntou: senhores, o que eu faço para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque aquele homem pediu luz na presença de Deus, as trevas foram embora, Deus fez um milagre naquele lugar. Deus quer fazer um milagre na sua vida nessa noite, amém? Deus quer iluminar esse ambiente que está escuro. Pai, entregamos esse culto para a glória do Teu nome, Senhor. Esta noite, a vida de cada um dos Teus filhos, que nessa noite recebam o milagre das Tuas mãos, ó Pai, a resposta do Senhor, ó Pai, sobre as suas vidas. E caia por terra toda impossibilidade, e que se manifeste o Teu favor, ó Pai, na vida da Tua filha, Pai, que essa porta se abra, Senhor, que esse impedimento caia por terra, Senhor, que a Tua mão opere o milagre na vida dela, na casa dela, Senhor, e a prosperidade reine sobre a Tua igreja, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.